E aí, após a aula, eu vou liberar o questionário para vocês realizarem, né? Se vocês preferirem também, eu posso liberar na hora da aula e deixo ele aberto, né? A gente não precisa ter aula naquele dia. E deixa aí o questionário aberto. A ideia é deixar de sexta para sábado, né? Vocês vão ter 24 horas aí para fazer. Enfim, né? É uma coisa para a gente decidir juntos também, né? Eu posso chegar aqui e dar aula, ou posso chegar aqui e dar o questionário e deixar aberto de um dia para o outro, né? É que vocês podem fazer o questionário comigo aqui online, né? De repente alguém tem alguma dúvida, pode me perguntar aqui no privado que eu respondo, né? É uma forma aí para a gente também, tá legal? Então fica aí, ó, dia 2, marcada a prova. Texto 1, texto 2, até onde a gente conseguir avançar. Aí a Cintia está comentando que tem estágio, né, depois dessa aula. Se quiser, sem problemas. Tá? A gente amarra melhor isso, né? Semana que vem, porque semana que vem vai ser a aula véspera da aula da prova, né? Aí a gente amarra. Vamos fazer na hora da aula ou não vamos fazer, né? A gente amarra. Eu vou deixar 24 horas, Júlia, de qualquer forma, né? Vai ficar 24 horas, de qualquer forma. O que eu estou dando opção é no dia 2 é deixar aberto a aula para fazer o questionário, em vez de eu ficar dando matéria. A ideia é essa. Né? A gente volta a conversar sobre isso aí. Tá? Então, pode anotar aí, ó, dia 2, prova. Soraya, ó, avisando a Soraya. Soraya, dia 2, hein, Soraya? Só para você lembrar, hein? Tranquilo? Então, gente, ó, vou abrir o nosso slide do nosso texto 2, né, e a gente já vai iniciar nossas discussões de hoje. Mas não está complicado não, né, gente? Não sei, né? Eu tô assim, vocês parecem que estão um pouco preocupados, né? Sei lá, não está complicado não, assim. Coloquei o estudo dirigido lá, né, para vocês darem uma olhada, não sei quem já passou o olho lá, né? Está tudo muito dentro, assim, né, do que eu estou falando aqui. As aulas estão gravadas, né? Uma questão de se organizar aí também, né? Estudar e tal. Não tem nada complicado, né? Psicanálise é um negócio tão fácil, né? Psicanálise nada complicado, então vocês podem ficar tranquilos. Gente, então vamos falar um pouco desse texto, né? Esse é um outro texto aí que eu pensei para a gente conhecer um pouco mais, né? A psicanálise e conhecer mais um pouco a operação clínica da psicanálise. Esse já é um texto, diferentemente do anterior, né, que é um texto de um interlocutor, um lacaniano. Né? Esse já é um texto do Freud, especificamente. Né? Não sei quem deu uma olhada no texto, né, mas vocês, tenho certeza que quando vocês forem ler o texto, se é que já não leram, vocês vão encontrar um Freud bastante generoso, bastante didático, né? Um Freud assim muito preocupado com aqueles que iniciam, né, no universo da psicanálise, né? Essa na verdade era uma preocupação bastante genuína do Freud, né? Afinal de contas ele estava inventando um negócio lá, então isso era muito dado à margem assim, né, para interpretações equivocadas, né? Mas é um texto assim muito rico em que o Freud concentra muitas coisas. E é um texto em que ele vai dizer, nós vamos passar por essa discussão que ele faz, é um texto que ele vai dizer com todas as letras, né, que ele vai dar algumas recomendações. Né? O que eu sinto que o Freud faz aqui é emprestar o estilo dele. É isso que ele faz. Né? Ele fala assim, olha, eu faço assim. Né?
É desse jeito que eu faço, né? É assim que eu atendo meus pacientes e eu vou emprestar para vocês aqui um estilo de condução, né? Agora, de modo algum, eu sinto que o Freud ele está impondo regras, né? Ou ele está dizendo para a gente fazer dessa forma. É claro que operar psicanaliticamente, né, exige aí que a gente siga uma certa diretriz, né, um certo universo, né, de perspectivas, né? Mas isso é algo que a gente percebe assim que desde sempre, né, e desde que a psicanálise foi formada, a gente tem a gente tem algo, né, assim, que a gente é sempre muito, pelos autores da psicanálise, muito incentivados, né, a ter o nosso próprio estilo, assim, a ter a nossa própria forma de fazer com que a psicanálise ocorra, né? O Lacan tem uma frase, né, que é quase uma exortação, assim, ele fala uma coisa assim que é bastante interessante, eu penso, né? Ele fala assim, olha, ponham algo de si na psicanálise, né? Não se identifiquem comigo, ele fala, né? Tenham o seu estilo próprio, pois eu tenho o meu. Né? Basicamente, o que o Lacan estava dizendo aí era assim, em um outro momento, né? Ele fala alguma coisa assim também, ele fala assim, sigam o meu exemplo, mas não me imitem. Né? Ele fala alguma coisa assim. É um pouco isso, sabe? Acho que a gente vai perceber que aqui na psicanálise a gente empresta. É o que eu acho que eu faço um pouco também no estágio clínico, né? Para os alunos que procuram lá o estágio clínico. Às vezes os alunos se veem diante de alguns dilemas, professor, está acontecendo isso, o que eu faço? Aí eu falo assim, olha, eu vou te falar o que eu faço, né? Você vai ter que ver como é que você vai adaptar isso à sua situação lá, né? Porque, de fato, é isso, né? Eu acho que a psicanálise ela tem uma espécie assim enfim, né? de fazer, que é um fazer que não dá muito para ser sistematizado, é um fazer que vai depender muito como cada um vai se apropriar dessa coisa que é o inconsciente e vai usar isso, né? E vai fazer a coisa rolar. Você pode passar uma vida inteira se dizendo psicanalista sem operar psicanaliticamente, assim, né? Só se valendo desse nome, assim, né? Mas, de fato, tem alguma diretriz, né? Tem alguma coisa assim que se diz, olha, tem uma direção de tratamento, tem-se uma intenção, né? Agora, cada um vai ter que encontrar o seu estilo, assim, não tem jeito, né? Eu acho que o Freud está aqui bastante nessa conversa com a gente, de emprestar o estilo dele e de contribuir com algumas coisas que, já tendo andado um tanto, já tendo escutado uma série de pessoas, ele fala, né? Olha, eu fiz algumas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram, algumas coisas eu percebi que foram ruins, assim, de modo geral, né? É um pouco também aquela história que comentei aí um tempo atrás com vocês, né? Eu sinto que tanto o Freud quanto o Lacan, eles parecem falar muito mais do que a gente não deve fazer do que o que a gente deve fazer, né? É como se eles identificassem que tem algumas coisas que não é legal de fazer, porque isso atrapalha o processo, né? Mas o que se deve fazer, eles dizem que, olha, tem que inventar, né? Você tem que ir lá, sentir quem é esse paciente que está aí na sua frente, né? Quem é essa pessoa que está aí na sua frente e como que você vai conduzir. Eu sempre sinto que essa talvez seja a primeira tarefa que nós temos quando a gente recebe um paciente, né? Pô, quem é essa pessoa que está aqui na minha frente, né? Como é que ela é, como é que ela não é, como é que ela está, como é que ela não está, né? Ela está muito angustiada, ela não está muito angustiada, né? A questão do diagnóstico é sempre uma questão importante em psicanálise, né? É claro que a discussão do diagnóstico em psicanálise não é uma discussão assim que a gente tem profundas discussões sobre isso, até porque a gente não entende aí uma questão fundamental, a gente entende aí uma questão que mais engessa do que ajuda quando você fica muito agarrado ao diagnóstico, né? Mas esse início do tratamento, né, que o Freud chamava de tratamento de ensaio, ou que o Lacan depois chamou de entrevistas preliminares,
é um momento para você entender mais ou menos, né? Quem que está chegando, o que está trazendo, né? E o diagnóstico aí nessa hora entra. E entra, gente, só por um único e simples motivo. Entra por conta de que você precisa saber se você está lidando com uma neurose ou com uma psicose, principalmente, né? Eu costumo dizer isso em sala de aula. A neurose, ela é capaz mais de, sim, a gente consegue angustiar mais a neurose, né? E ela, eventualmente, precisa ser mais angustiada mesmo. Agora, uma psicose é complicado a gente ficar angustiando, né? Eu costumo dizer que a neurose, ela racha, mas ela não quebra, né? Ela, quando você angustia. Agora, um psicótico, se você angustia, ele racha e ele quebra. Ele desorganiza, ele surta, ele vai ter uma ideação suicida, ele pode tentar um suicídio, né? Dependendo aí. Então, a questão do diagnóstico é muito por isso, assim, né? Porque isso vai te exigir, né, uma postura de condução muito diferente, assim, né? Então, não é que a gente fica, como eventualmente se ouve, né? Que eu acho que tem um discurso que eventualmente rola assim na psicologia, que o diagnóstico é aprisionador, o diagnóstico, né, assim, cria estereótipos. Inclusive, a psicanálise mesmo trabalha com diagnóstico flutuante, né? Você precisa mais ou menos de um diagnóstico, mas que é um diagnóstico, inclusive, às vezes você vai revendo ele, né? Quanto mais você vai escutando a pessoa, você vai revendo ele, né? Bom, mas tem uma coisa aqui que está aparecendo que ainda não aparecia, né? Será que isso não é algo que requer, né, algum nível de revisão desse diagnóstico inicial, né? Não dá muito para a gente fixar um diagnóstico, né? Vocês já devem ter ouvido isso aí em alguma discussão, né, com algum professor. Vocês imaginam o que é acompanhar alguém que tem uma bipolaridade, né? Os antigos maníacos depressivos. Se você recebe esse paciente no polo depressivo e fechar esse diagnóstico, né, numa depressão, né, você pode estranhar muito quando ele, ou até achar que ele está melhorando, né, quando ele talvez estiver saindo desse polo depressivo e, na verdade, ele tem uma espécie de oscilação de humor, assim, né? Então, eu acho que a gente precisa um pouco, né, e vocês passaram pelo psicodiagnóstico, eu acho que a gente precisa um pouco sair dessa história do diagnóstico meio midiático, assim, né? Essa coisa meio do diagnóstico rápido, eu olhei para a pessoa, já dei um diagnóstico, já dei uma direção, já dei um tratamento. Eu não acho muito que a psicologia deveria tratar a coisa do diagnóstico assim, né? Posso dizer que a psicanálise não trata, mas até porque isso talvez seja uma importação excessiva de um modelo médico, não é assim, né? Que a medicina, na grande maioria das vezes faz, não sempre, mas na grande maioria das vezes faz. O médico vai lá, faz uma série de exames, dá um diagnóstico e já tem um tratamento ali, um protocolo de tratamento mais ou menos pronto, né? Então, é uma espécie de importação de modelo que não cabe, né, para o que a gente vai fazer. Tá? E aí, gente, ó, nesse texto ainda, a gente tem alguns temas, né? Eu tentei fazer minimamente um resumo, né, sobre os principais temas que nós vamos discutir aqui nesse texto. Um pouco essa história que eu estava conversando antes com vocês, né? O quanto que a psicanálise ela é muito pouco dada à sistematização do que se faz, né? Cada análise é uma nova psicanálise, né? A história é essa, né? Parece faesa, né? Cada aluno uma nova faesa, não tem uma história dessa assim, né? Mas a psicanálise também tem um pouco essa ideia, né? A cada paciente é como se fosse uma nova psicanálise, assim, né? Não tem como muito esse papo do Freud, né? Que ele fala assim, olha, quando você for atender alguém, esqueça tudo que você já sabe, né? Receba aquela pessoa assim numa novidade, né? Esqueça um pouco a teoria. É um pouco complicado esse negócio de ficar sistematizando. Nós vamos falar do tempo e do dinheiro, né? Dois elementos que se entendem que são fundamentais clinicamente, né? Vou tentar demonstrar para vocês o quanto que o tempo e o dinheiro parece que só uma formalidade do tratamento, mas o tempo e o dinheiro são duas variáveis, onde muitas vezes a gente vê, né, a questão da transferência passando por aí. Vocês vão ver que às vezes a questão da transferência passa pela marcação de horários, pelo cumprimento ou não do horário. A questão do dinheiro pode falar muito da sexualidade do sujeito, de como ele se comporta, né? O dinheiro é sempre uma questão, afinal de contas a gente está inserido
numa sociedade em que o dinheiro ele tem uma centralidade, né? A gente da psicanálise não trata aí o dinheiro como uma formalidade apenas, né? Do tratamento, estou prestando um serviço, então você vai me pagar, né? Esse serviço que eu estou prestando. Tanto é que talvez seja conhecido de vocês, né? Os psicanalistas tendem a negociar valor de sessão, né? Eles tendem nem sempre a trabalhar com valores fixos, assim. É claro que tem alguns psicanalistas que às vezes estabelecem um ponto de corte, a gente poderia dizer, né? Eles não aceitam receber menos do que uma certa quantia, mas eles negociam, né? Mas, assim, de modo geral, há uma negociação, né? Até porque a questão do dinheiro, às vezes vocês vão perceber que não é o dinheiro, né? É o valor, assim, né? É o valor que está em jogo, um valor que se coloca, assim, dentro da clínica e o que está se disposto também a perder, né? Para ganhar. É um pouco essa discussão, né? Que eu vou tentar fazer com vocês, o quanto que o dinheiro ele pode ser, assim, um marcador importante, um sinalizador importante disso que é necessário perder para se ganhar dentro de uma análise, né? E tem tanta coisa, né? Dinheiro é sempre uma polêmica. Acho que o Freud foi muito assertivo, né? Quando ele disse que nós lidamos com a sexualidade de modo muito pudorado, muitas vezes, e o dinheiro também ele pensa da mesma forma. Ele acha que a gente lida com o dinheiro de modo muito pudorado, de modo muito hipócrita, né? A grande maioria das pessoas tem uma relação com o dinheiro aí que é uma relação meio de pudor ou de hipocrisia, assim, né? É um pouco esse papo, né? Que a gente também já conversou aí. Como que a gente pode, assim, né? Colocar o dinheiro em debate para entender como que isso opera ali dentro da clínica, né? Então, o Lacan, né? Em algum momento ele tem um lugar que ele fala isso, né? Em que ele faz uma sugestão, né, de que a gente não viva exclusivamente da renda do consultório, né? Ele via talvez algumas questões aí, né? Porque se você vive exclusivamente da renda do consultório, talvez algumas situações clínicas, né, em que podem ter alguns desgastes, alguns desencontros, né, algumas questões aí com o paciente, você pode às vezes ter uma condução, né, que é uma condução que você pode não fazê-la entendendo que você precisa do dinheiro, né? E aí, no risco de perder o paciente, você não conduz de uma certa forma. Tem muita coisa sobre dinheiro, né? Eu também vou tentar associar aí a questão do dinheiro ao sintoma, né? O que tem a ver dinheiro e sintoma, um certo mal-estar que existe na psicanálise com esse negócio de análise gratuita, né? A psicanálise vai ver com muita reserva esse negócio de psicanálise gratuita, a ideia de uma espécie de filantropia, né? É algo que a psicanálise vai olhar assim, tem que entender, né? Isso tudo é interessante, é importante, é bonito, é poético, é social, né? Mas isso pode trazer alguns comprometimentos para o próprio tratamento, né? E aí a gente tem que ver até que ponto esse negócio de análise de graça é algo que a gente deve mesmo assim insistir nesse negócio, tá? Vou falar do famigerado, o divã, né, que vocês bem sabem, né, o divã aí é uma técnica quase exclusiva da psicanálise, né? Alguns, ao longo da história da psicologia, dispensaram o divã, né? Algumas pessoas que derivaram da psicanálise e foram fundar suas teorias dispensaram o divã. A psicanálise manteve o divã, a psicanálise freudiana, lacaniana manteve o divã. E tem toda uma discussão técnica, né, que eu poderia fazer com vocês sobre o divã e a importância do divã para aquilo que nós fazemos, assim, né? Vocês bem sabem, né, que a psicanálise tem uma relação muito intensa, assim, com a questão da linguagem, e aí tem toda uma discussão sobre o objeto voz, sobre o objeto olhar, né? O quanto que o divã ele muda um pouco isso, né? Ele muda um pouco assim a forma como nós nos relacionamos com o grande outro, que é o outro grifado com o O maiúsculo lá da psicanálise, né? É a forma como nós nos relacionamos com a nossa própria fala, com as nossas palavras, com aquilo que nós escutamos, do que nós estamos falando, né? Tem toda uma discussão aí sobre o divã e quanto que o divã também pode
funcionar como um marcador ético, né, dentro da psicanálise, no sentido da gente marcar ali para o paciente uma coisa que é importante, né, e fala muito assim de um certo desprendimento dessa figura do analista, né. É uma técnica, a gente poderia entender assim, facultativa. O que eu percebo lá clinicamente, algumas pessoas conseguem ir, outras não conseguem ir, outras demoram um pouco para ir, quando vão querem voltar. Isso não tem muito assim uma coisa que funciona, que não funciona. Mas, de novo, né, um pouco dentro daquela lógica que eu estava falando ali anteriormente. A psicanálise ela tem uma direção de tratamento. Você pode até desacelerar, você pode até se esperar, né, mas tem-se uma coisa que se busca, assim, né? Então, é óbvio, você não vai forçar um paciente a ir no divã se ele estiver muito assim, desamparado lá no divã, porque isso nem é produtivo. Mas tem-se uma direção. Em algum momento, talvez esse convite é importante ser refeito. Assim, né? Vamos conversar um pouco sobre o assunto na análise, né? O que se fala numa análise. Se fala de tudo numa análise, né? Ou não se fala de tudo, né? É uma discussão que a gente vai fazer e a gente também discute um pouco a comunicação ao analisante, né? Qual que é o momento aí em que o analista, de fato, abre uma interpretação, se é que ele abre uma interpretação, como é a interpretação psicanalítica, né? O que eu posso dizer para vocês é que a psicanálise se distancia um pouco dessa ideia de interpretação como deciframento, essa história de revelar um sentido oculto ao paciente que eu sei que ele não sabe, né? A gente sabe que o Freud em algum momento circulou nessa história de deciframento, né? Mas ele mesmo em uma dada altura, né? Ele começa a rever essa história de ficar decifrando os sentidos, né? Ele vai começar a achar disso de uma arrogância enorme, assim, né? E algo às vezes, muitas vezes sem eficácia terapêutica, né? E aí tem toda essa questão, né, em torno de quando se comunica, por que se comunica, qual a intenção de se comunicar, e algo também que nós vamos conversar um pouco sobre o quanto que uma comunicação muito antecipada, né, ou uma comunicação que o Freud diria assim, né, selvagem, é uma comunicação que mais prejudica do que ajuda. É uma comunicação que acaba assim, tendo como efeito, né, muito mais a resistência e muito mais a recusa da escuta, né, do que propriamente aquilo que o paciente poderia escutar. Acho que cheguei a conversar com vocês aí um tempo atrás. Às vezes, se você falar, né, para o paciente, literalmente, ipsis literis, né, dizer para ele assim, olha, você está percebendo isso, né? Porque aquilo já está muito óbvio para você, mas para ele não está. Se o paciente não tiver no tempo de escutar, ele não escuta. É simples assim, né? Eu posso falar, a mãe dele pode falar, o tio dele pode falar, todo mundo pode falar para ele certas coisas, mas ele não escuta. É simples assim, né? Então, acho que tem todo um caminho, tem toda uma construção, né? Tem todo um deixar, às vezes, o próprio paciente ir se havendo com alguns pontos que se repetem, né? Uma coisa que eu acho que facilita bastante essa história da interpretação é isso, né? Às vezes é preciso deixar o paciente ver, assim, né? Ele vai precisar ver alguma coisa que não adianta eu dizer para ele. Ele precisa ir lá e viver e ver, assim, né? E talvez vendo e recolhendo isso dentro de uma análise, elaborando isso dentro de uma análise, uma hora ele começa a chegar, assim, né? Uma hora é como se ele fosse ficando assim numa espécie de beco sem saída, que ele vai ter que começar a considerar algumas coisas, assim, né? Então a repetição, eu acho que nesse sentido ela é um aliado, né? Deixar o paciente lá repetindo, né? E às vezes para algumas pessoas isso pode parecer um sadismo, né? Mas existem situações clínicas em que você vê claramente que o paciente está indo por um caminho que você sabe que não vai dar certo por aquilo que você já sacou, assim, né? Você sabe que ali ele vai sofrer, você sabe que ali vai dar, né? Ele vai cair na mesma sintomática dele, mas não está na gente dizer não vai, né? Está na gente deixar o paciente fazer o que ele quer fazer, assim, né? E às vezes ele indo e fazendo o que ele quer fazer, ele vai novamente se deparar com alguns dilemas, né? Aí ele vai ter que se haver com essa história. Pô, eu achei que a solução era fazer tal coisa, né?
mas não rolou, e agora? Assim, né? Estou eu de novo aqui nesse ponto. Aí é a hora, talvez, que a gente entre mais. É a hora que, bom, agora ele está ali numa condição, né, talvez de maior escuta. Assim, né? No fundo, escutar é um negócio complicado, né, gente? Essa história aí de que quem dera, né, que a gente tem, quem dera que a gente conseguisse escutar as coisas, a gente conseguisse ter essa escuta aberta, é mais complicado que isso. Assim, tá? E a gente deve falar um pouquinho também de transferência, né, que é essa história aí a via da cura, né, essa coisa do lugar que o paciente vai te colocar, né, aonde o paciente vai colocar, qual é a posição que ele vai te colocar e como que a gente vai manejar isso, né? Nunca se trata da gente, né? Esse papo também que eu já falei aí em algum momento para vocês, eu devo falar um pouquinho mais de transferência, né? E aí, ó, veja bem, ainda sem entrar propriamente diretamente no texto, né, mas fazendo assim uma certa preparação para o texto, né, eu achei que seria legal falar um pouco assim sobre uma questão que é muito genuinamente lacaniana, né, o Lacan que fala um pouco dessa história aqui para a gente, sobre aquilo que se chama os 4 tempos de uma análise, né? O tempo, gente, é uma das variáveis aí que foi muito estudada pelo Lacan, né? O Lacan ele tinha aí ele tem, na verdade, uma discussão muito forte sobre a questão do tempo, né? Não vou entrar nisso agora, que a gente vai ter um momento mais oportuno para discutir, mas é o Lacan que pensa as sessões de duração variável, né? Aquelas sessões que podem ser mais curtas ou mais longas, né? O Lacan falava do tempo lógico do sujeito, mas não o tempo cronológico do relógio, né? Tem toda uma discussão sobre o tempo, né? Que muitas vezes está até amarrada à questão do dinheiro, né? Que a gente vai percebendo que são 2 variáveis muito importantes tecnicamente, né? Algumas pessoas até fazem essa associação, né? O tempo está para a morte, assim como o dinheiro está para a sexualidade. É um pouco assim que a gente meio que traduz essa questão, né? Afinal de contas, o tempo fala disso, de um início, de um fim, de uma coisa que acaba e que sempre passa, né? Isso poderia ter, assim, alguma relação última com a questão da morte e o dinheiro com a questão da sexualidade, né? Essa coisa que talvez eu consiga explicar melhor para vocês, né? Mas talvez essa história aqui dos 4 tempos de uma análise, né, para você assim que talvez seja uma pessoa que é um pouco mais dada a sistematizações, né, isso talvez possa funcionar assim, né? Isso talvez possa ser um guia, uma estrutura guia, né? Eu não sei se eu vou falar da sessão, a Guta está perguntando, não sei se eu vou falar da sessão que dura 10 minutos, né? Eu vou falar daquilo que se chama de sessão de duração variável, né? Que é uma coisa que a gente vai entender que tem uma razão de ser, assim, né? Só o que eu posso dizer, Guta, é que isso é muito dado a equívocos, assim, né? Para o Lacan, seria tão equivocado você fazer uma sessão sempre de 50 minutos, quanto seria equivocado você sempre fazer uma sessão de 10 minutos, né? O que ele fala é sessão de duração variável, e não necessariamente sempre 10 minutos, né? Às vezes há uma razão de ser mesmo, assim, né? Essa coisa aí da sessão mais curta, né? De novo, né? Talvez voltando aí um pouco a lógica, eu vou explicar melhor essa coisa do tempo no momento oportuno, né? Porque, enfim, eu preciso de um contexto. Mas, de novo, né? Voltando um pouco aí a história que a gente falou no texto, né? No texto 1, no final do texto 1, né? Dificilmente um paciente em psicanálise é um cliente, né? A gente não vai pensar nessa lógica que aquilo que o paciente busca numa análise é aquilo que nós vamos dar a ele, assim, né? Não cabe muito essa coisa do cliente mesmo, porque a gente às vezes vai dar coisas que não é o que o paciente quer, mas que a gente entende que pode ter uma importância, né? Então, às vezes essa questão da sessão é um pouco isso, né? E tem muita gente que talvez pode fixar essa coisa assim como um serviço que eu estou contratando e esse dinheiro equivale a um determinado valor que eu tenho direito aqui, né? Nem sempre, né? Assim, tem alguma coisa aí que a gente vai entender que às vezes é preciso romper um pouco com essa coisa, né? Posso concordar com a ideia, né? Existem pessoas que fazem um mau uso dessa história, com certeza, né?
Não tenho sombra de dúvidas que eu acho que tem algumas pessoas que se apropriam aí dessa história do tempo, né? De uma maneira capitalista mesmo, né? Alguém que, assim, quer fazer render a coisa e aí vai lá, né? E vai fazendo a coisa assim. Agora, tem alguma coisa, tem uma justificativa muito, eu penso, muito razoável, né? Para isso, e se bem usado, né? Eu acho que isso pode contribuir, assim. Enfim, então a gente tem aqui nessa história dos 4 tempos na análise, né, que assim, é mais ou menos uma tentativa de sistematização do processo de uma análise, né, que é só assim, né, a gente vai se apoiar assim numa espécie de plano lógico, mas isso não encerra, né, nem quer dizer que toda a análise vai ser assim. Isso é só para a gente poder se aproximar um pouco assim, meio que didaticamente, né, e que o Lacan vai dizer que a análise tem 4 tempos. O primeiro tempo seria chamado tempo de ver, né, que, na verdade, é um tempo de fazer um recorte sobre grandes perguntas em que o sujeito vai fazer a respeito do que ele está falando. Ele vai lá, né, associa, fala um monte de coisa, etc. Daqui a pouco ele vai se havendo com algumas repetições e daqui a pouco ele começa a produzir perguntas, produzir questões sobre o que ele está falando, sobre o que está repetindo, né? Então, o tempo de ver é o tempo mesmo da pessoa assim, poder ver algo que talvez ela só consiga ver nessa produção de fala, nessa produção discursiva, né? E aí ela consegue ver uma coisa que ela não conseguia quando talvez isso ficava só no pensamento, ou ela não se colocava assim numa questão elaborativa, né? De novo, talvez tenha comentado sobre isso com vocês aí para trás, mas acho que vem um contexto, né? O Lacan, lá naquele livro O Mito Individual do Neurótico, ele fala uma coisa mais ou menos assim, né? Há uma verdade que se produz quando se fala, e é uma verdade que se produz somente no exercício da fala, né? Dessa fala endereçada a um outro, assim, né? Então, é um pouco essa história do tempo de ver, tem um pouco a ver com essas grandes questões que a gente vai extraindo desse movimento de ir, de falar, de dizer o que está acontecendo, e a gente começa a fazer grandes perguntas, assim, né? E, às vezes, isso é um pouco angustiante, assim, né? Tem algumas situações clínicas em que eu digo, assim, para meus pacientes, quando eu sinto que mais ou menos eles começam a recortar, né? Eu falo, olha, se preocupa em ver isso agora, não preocupa em compreender, não se preocupe em sair daqui e tentar dar uma solução para isso, vamos deixar isso aparecer, assim, né? Deixa isso vir, vamos entender o que é isso, né? Esses dias para trás aí mesmo eu estava atendendo, né, uma paciente que eu já atendo há algum tempo, e ela sempre foi uma pessoa assim, muito elétrica, muito agitada, né? Brava, né? Uma pessoa meio com raiva assim das coisas, e ela está sempre muito espiritada, etc., né? E assim, recentemente ela tem entrado numa situação em que parece que ela tem deslocado um pouco dessa posição, né? Meio da raiva, meio da briga, meio agitada, né? E ela tem se percebido assim menos agitada, ela tem se percebido assim menos comprando briga, né? Só que ela olha para isso que está acontecendo para ela e ela se entristece, né? Porque ela diz alguma coisa assim, pô, mas isso não sou eu, né? Eu não sou essa pessoa. É como se ela já criticasse, né, um certo deslocamento sem deixar que isso aparecesse, assim, né? E tem todo um trabalho que eu estou tentando fazer com ela, justamente, olha, deixa isso aparecer, vamos entender, né? Vamos supor que o nome dela seja Roberta, né? Ela falou assim, que Roberta é essa, né, que está aparecendo agora, né? Antes de você já entrar numa crítica, né? Deixa ela aparecer, vamos entender essa Roberta aí que está aparecendo, né? É um pouco isso que acontece, né? Porque essas perguntas nesse tempo inicial de ver, né, são perguntas que são perguntas às vezes um pouco difíceis, assim, né? Da gente poder concebê-las, da gente poder sustentá-las, né? Então, o que eu sinto muito, e aí estou emprestando um pouco, né? O que acontece lá na clínica, né? Pelo menos na minha experiência particular, eu sinto que quando o paciente chega para uma análise, ele chega com um mundo gigante assim, de questões, né? E ele fala de 1000 coisas, é aquela mata meio densa, assim, né? Mas quanto mais ele vai fazendo a análise, né? Ele de alguma forma,
é como se um terreno fosse sendo limpo, né? Tem uma coisa ali que algumas questões começam a ficar, né? Algumas questões começam a voltar. Ele já não tem mais aquele mar de coisas, né? É um momento em que começa algumas vezes a aparecer, olha, eu não tenho muito para falar, né? Hoje eu estou sem que falar. Aí você fala aí, né? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Aí você vê que o paciente começa a falar e você vê que ele começa a ir, né? Para determinadas questões, assim. Eu sinto que sempre tem alguma coisa que se decanta, né? Sempre tem alguma coisa assim que, depois que a gente dá uma filtrada num monte de questão que ele chega falando, etc., tem uma coisa que decanta e fica, né? E essas questões são as questões que normalmente têm a ver aqui com o tempo de ver, né? Depois a gente tem o tempo de compreender, que seria entender o que viu e tentar esboçar alguma resposta, né? Aí sim a gente já passa para um nível de compreensão. Olha que coisa interessante, eu penso que é interessante, né? Vocês verem que aquela história toda, né, que eu conversei com vocês aí, lá no quarto período, se opera clinicamente mesmo, né? O Lacan dizia assim, né, não se deve compreender muito rápido, né? O tempo de compreensão não é nem o primeiro tempo de uma análise, assim, né? É um exercício difícil, né? Eu sinto que, somente no contexto que nós vivemos, que é um contexto que a gente quer entender tudo, quer saber tudo, né? Quer tudo ter esclarecido, tudo tem que ser meio transparente, né? Teve uma vez também de um paciente, estou lembrando aqui agora, que ele estava falando, né, que ele percebia algum deslocamento, mas ele falava assim, pô, Francisco, eu não acho que as coisas que me causavam mal-estar foram embora. Eu acho que elas continuam aqui, né? Mas agora elas continuam aqui sem me causar mal-estar. Ele falava alguma coisa assim. E nem adianta você me perguntar o porquê, porque eu não sei, né? Aí eu nem falei nada, só fiquei escutando, né? Ele falou assim, não, porque isso pode estar acontecendo por isso, porque isso pode estar acontecendo por aquilo, porque isso pode estar acontecendo por aquilo outro, né? Aí eu falei assim, pô, mas você precisa entender, né? Não dá só para você poder, né? Constatar que deslocou e que tudo bem, né? Aí ele falou, realmente, né? Parece que é um vício que a gente tem de ficar querendo compreender tudo o tempo inteiro, assim, né? Então, assim, essa coisa do entendimento, essa coisa de compreender, né? É algo que às vezes a gente fica numa espécie de compulsão a querer entender, quando às vezes para entender algumas coisas é preciso ver outras, né? É preciso montar todo um esboço, é preciso montar todo um caminho que talvez te permita compreender alguma coisa, né? E aí o terceiro tempo é o tempo de concluir, né? É o tempo de concluir o que viu e o que entendeu. Que ali, né? Se eu pudesse brincar um pouco, é o tempo de fechar a Gestalt. Vamos pensar assim, né? Isso é muito variável, tá, gente? No sentido de que, às vezes, tem uma questão que eu comecei, vi, compreendi, concluí. Às vezes, tem uma questão que ela demora um pouco mais, né? Isso não é muito assim também, muito sistematizado, né? Mas aí a gente tem, né, esse tempo aí do concluir, que é o tempo de concluir o que viu e o que entendeu. E aí a gente tem o último tempo da análise, esse tempo já é um tempo mais sofisticado, né? Eu cheguei a comentar para vocês aí em algum momento, né, aí para trás, muitas pessoas fazem uma crítica, né, à psicanálise no sentido das infinitizações, né, das análises, que a análise é um negócio muito demorado, né, etc. Mas o que está em jogo é isso, né? A psicanálise ela tem uma concepção muito bem construída, que está sempre em debate, obviamente, mas tem toda uma discussão sobre o que é final de análise, sobre o que é terminar uma análise, né? E a impressão que tenho é que muitas pessoas não levam uma análise a termo, né? A impressão que tenho é que a grande maioria das pessoas, quando chegam aqui no terceiro tempo, para elas é suficiente, assim, né? Elas não propriamente conseguem ou querem, eu não sei muito bem dizer, ir para o quarto tempo de uma análise, que é um tempo muito sofisticado, um tempo muito difícil, assim, né? Que é o tempo que a gente fala aí, o tempo da voz neutra do analista, né? Que seria o tempo de legitimar, ou seja, de autorizar, de permitir algum impossível, né?
estou eu de novo aqui falando de impossível e de limite, né? Mas é um pouco essa história mesmo. O quarto tempo é o tempo em que você já concebe uma impossibilidade e não cria um sintoma com isso, né? Porque boa parte de nós, ou pelo menos que a literatura psicanalítica demonstra, é que quando a gente está diante desse impossível, a gente cria sintoma de tão insuportável que é estar perto do impossível, né? De tão insuportável que é viver perto de alguma impossibilidade da condição humana, né? Porque a gente, quando está diante disso, usualmente a gente sintomaticamente se defende. A gente não consegue muito encarar, né, o vazio, a impossibilidade, aquilo que o Lacan chamou de real, né, sem procurar se defender de alguma maneira, né? Por isso que o Lacan tem um momento que ele vai dizer que os sintomas é uma produção simbólica de defesa contra o real, assim, né? O real é essa coisa que não é possível de ser significada, a gente tem um limite, né? E às vezes é o próprio limite da linguagem, né? A psicanálise não trabalha com a ideia de que é possível decifrar tudo. A psicanálise não trabalha com a ideia de que a linguagem, que é essa coisa que nos atravessa e está encarnada em nós, ela é extremamente limitada, né? A linguagem é um código, basicamente isso. Então, é como se eu pudesse assim, ser um pouco didático, é como se eu estivesse dizendo alguma coisa para vocês assim: tudo que nós sentimos não cabe na linguagem, né? A linguagem, ela castra, a linguagem, ela tende a reduzir, né? E a linguagem, às vezes, ela tem um limite, né? É impossível se falar de tudo, é impossível se compreender tudo, porque a linguagem, nesse sentido, até para que a gente faça uso dela, e a gente fale ou a gente expresse qualquer coisa, a gente tem que limitá-la, a gente tem que colocá-la dentro de uma estrutura e, por definição, colocar dentro de uma estrutura é uma limitação, né? Então, há algo que muitas vezes os pacientes têm que se haver, né? Que é a impossibilidade de tudo dizer, a impossibilidade de tudo falar, a impossibilidade de tudo compreender, né? Esse sim seria um tempo final de análise, né? Quando o paciente consegue chegar aí e não produzir um sintoma. Ele consegue ficar ok com isso, né? Muito difícil, né? O que eu posso dizer para vocês, tem muitas pessoas que quando estão perto dessa história respondem com raiva, né? Respondem com ódio, assim, que é uma forma de você não se haver com o vazio. Na verdade, é uma forma de você preencher o vazio, né? Você preenche o vazio aí com alguma coisa. E raiva, nesse sentido, né? Ela possui, assim, mais qualidade de preenchimento do que, sei lá, né? O que é o oposto da raiva, né? O oposto da raiva é, sei lá, né? A bondade, sei lá, não sei. Mas, assim, o que eu posso dizer é que esses sentimentos, assim, que estão, ou essas sensações que estão de um lado meio mais pesadas, né? São sensações, assim, que são mais, como que eu poderia dizer, né? Mais sombrias, né? Ou que a gente normalmente rejeita mais, elas têm mais poder de preenchimento do vazio, assim, né? Do que sensações boas, alegria, etc., né? A gente sabe, né? Isso tem até alguma discussão aí que é filosófica, né? O Maquiavel, quando ele escreveu O Príncipe, né? Se você perguntasse lá para o Maquiavel se era melhor ser temido, né? Ou se era melhor ser amado, ele não te diria nenhuma das duas coisas, né? Mas ele empurraria essa resposta para ser temido, né? Porque o medo é uma dessas coisas que marca mais do que o amor, né? Olha que coisa, sei lá, pesada, né? Mas que eu acho que tem alguma razão de ser, né? A gente responde muito mais ao medo do que a gente responde ao amor, assim, né? A gente esquece rápido do amor, mas as coisas que nos provocam medo, a gente não esquece tão rápido. Eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Que eu estou querendo trazer aqui a ideia da raiva, né? Que às vezes a gente responde a essa coisa da impossibilidade com raiva e tal, né? Então, tem um pouco essa história, né? O que eu posso dizer para vocês é que a psicanálise não é uma abordagem, né, que vai assim entrar numa espécie de infinitização do deciframento, né? E principalmente do deciframento do impossível. A psicanálise ela quer dar um lugar para o impossível, nesse sentido, né? E tentar pensar os efeitos do impossível na subjetividade,
e fazer com que a gente talvez tenha uma relação com isso que não seja sintomática, né? É uma discussão também que eventualmente eu faço em sala de aula. Há muitas pessoas que confundem impossibilidade com incapacidade, né? Quando tem algumas pessoas que quando estão de perto, né, da incapacidade, leem a impossibilidade como uma incapacidade. Isso não é possível, né? Porque eu sou incapaz, porque se eu fosse melhor, né? Se eu conseguisse, se eu fosse de um outro jeito, se eu me organizasse de uma outra forma, né? Às vezes está no campo da impossibilidade, não está no campo da incapacidade, né? Às vezes isso também tem alguma coisa assim que está no campo do outro, né? Eventualmente eu escuto, né? Assim, no consultório, algumas pessoas quando estão falando, né? Das pessoas com que eles convivem, né? Eles falam alguma coisa assim, né? Mas o que custa fulano de tal fazer isso? O que custa? Não é difícil tal pessoa fazer isso, né? Às vezes custa muito, né? Impressionante, né? Talvez para ela, para a pessoa, né? Ela consiga fazer aquilo com o pé nas costas, né? Mas para o outro aquilo custa muito, aquilo é complicado, né? Talvez é um pouco essa história aí que a gente também vê bastante na psicanálise. A gente está sempre calculando o funcionamento do outro baseado no nosso funcionamento, né? E que o Freud vai dizer que todos nós temos assim um traço homossexual muito consistido, né? Isso não tem nada a ver com prática gay. Quando o Freud fala da homossexualidade, ele está querendo dizer assim, a gente acha que o outro lá funciona igualmente a gente, a coisa do homo, né? Do igual aí, né? Às vezes isso pode falar um pouco dessa dificuldade de conceber a impossibilidade. Porque não concebendo a impossibilidade para o outro, a gente também não concebe a impossibilidade para a gente, né? Um pouco esse papo aí que o Lacan também discute em algum momento, né? Lacan diz, olha, não é difícil, não é o mais difícil a gente saber da castração em nós. Até porque, né, talvez, assim, a gente recuse se saber castrado, né? O mais complicado, segundo Lacan, é saber da castração do outro, é saber do limite do outro. Porque quando a gente descobre o limite do outro, esse limite do outro rebate na gente também, e aí a gente tem que se haver com o nosso próprio limite, de alguma maneira, né? Então, eu acho que isso é até interessante clinicamente, pensando, né? Porque tem alguns pacientes que eles possuem uma profunda dificuldade em desidealizar o analista. É como se o analista ele precisasse sempre estar num lugar assim meio acima de todos, né? E com mais capacidade, né? E melhor, né? Porque o paciente ele entra numa... Bom, se o meu analista, que é o meu analista, ele não dá conta de fazer tal coisa, o que dirá de mim, então, né? Percebe como essas duas coisas estão, né? Bastante, assim, amarradas, né? Como se algumas pessoas precisassem consistir em um analista muito forte, né? Posso concordar com a ideia de que tem alguns analistas que, às vezes, assim, podem se envaidecer com essa história, né? E não fazer o bom trabalho de queda do analista, que é importante que aconteça, né? Mas, em algum momento, isso tem que ser trabalhado também dentro de uma análise, né? O quanto que, às vezes, assim, a questão aí passa por uma espécie assim, de conseguir conceber a impossibilidade do outro também, né? E não supor que exista alguém por aí que está muito melhor, né? Eu acho que isso leva a gente assim para um movimento de autocobrança muito radical, assim, né? Lembrando lá da frase do Freud, né? Passou na cabeça agora. Nós seríamos melhores se não quiséssemos ser tão bons, né? Um pouco essa história, né? Então, assim, esse quarto tempo, que é o tempo da impossibilidade, é o momento de dar permissão e de autorizar um não saber. Bom, eu não sei, né? E o quanto que isso pode ser libertador, o quanto que a impossibilidade nesse sentido pode trazer alguma liberdade, né? O Lacan, inclusive, dizia, né? Alguém que não consegue, né, sustentar uma posição de não saber e fica assim numa produção excessiva de conhecimento é alguém que não consegue sustentar aí, né, esse lugar da impossibilidade, né? É alguém que não consegue conceber a ideia de que existe um fim para a significação, né? Nem tudo pode ser significado, nem tudo pode ser explicado, né? E aí a gente tem uma dificuldade, né? Eu não sei, vocês estão um pouco mais atualizados aí, né, nas discussões
das outras abordagens, mas eu tinha, na época de estudante, né, voltando, lembrando um pouco das coisas que eu estudava, eu tinha um pouco uma impressão de que tinha algumas abordagens que elas entravam assim numa espécie de infinitização da decifração, né? Sempre tinha alguma coisa a mais, sempre tem algo a mais, sempre tem um significado assim, né, a ser descoberto que ainda a gente não sabe, né? A psicanálise vai dizer que a ideia de uma análise é justamente se haver com a impossibilidade de tudo significar e nesse sentido não produzir um sintoma. A história é essa, né? Então, o Lacan, né, basicamente aí. Chico, Oi. bom dia. Bom dia. Eu prometo que eu não vou me alongar, mas é porque você está falando dessa questão aí do analista também ser limitado, dessa impossibilidade de decifração, né, de um significado o tempo todo. Eu fiquei pensando aqui que isso não faz parte só da relação paciente-analista, né? Faz parte das relações como um todo, assim. E o quanto a gente, se conseguir de alguma forma internalizar isso, vai se frustrar muito menos nas nossas relações pessoais, seja com pai ou mãe, irmãos, amigos, enfim. Quando a gente consegue dar para esse outro, seja lá quem seja esse outro, um lugar de que ele de fato, ao ato falho, é um ser faltante. E que sendo um ser faltante, ele não vai nos dar respostas um tempo inteiro. Porque às vezes a gente também, quando está muito angustiado com alguma coisa, ainda que não esteja no processo analítico, busca um amigo. Ah, não tô legal, eu tô assim, tal. Sempre na expectativa de que esse outro nos conceda uma resposta para aquilo que a gente está sentindo, e nem necessariamente ele vai ter. A gente precisa lidar também com esse lugar do vazio, da falta. Não sei se é mais ou menos desse sentido que você está falando quando chega nessa impossibilidade de decifração aí, nesse ponto da análise. Sim. Não, é exatamente isso, né? E eu concordo. Eu acho que isso não existe só numa análise, né? Eu acho que uma análise, Guta, ela tenta recolher isso e trabalhar isso, né? Porque às vezes nas relações cotidianas a gente talvez não se atente para isso, né? Talvez alguém, um analista de orientação lacaniana um pouco atento a isso, né? Ele já desde o início do processo, isso eu posso dizer porque eu já vi, né? Desde o início do processo você vê que o mal-estar com o vazio está lá, né? No fundo a pessoa está sofrendo por causa da impossibilidade. Mas entende que não adianta eu falar isso para ela na primeira sessão, né? Você está sofrendo, a pessoa vai mandar eu ir pastar, assim, né? Tem todo um deixar a pessoa entrar em causa dos seus sintomas, e elaborar, e buscar, decifrar, né? Eu sinto, e eu acho que talvez essa seja a aposta aí do Lacan, que se uma pessoa vai levando a sua análise a termo, ela chega aí, né? É como se ela vai se dando conta que as palavras, elas param de funcionar, assim, elas não têm como completamente decifrar tudo, né? Eu acho que a grande riqueza disso é a gente poder, enquanto analista, recolher isso e conseguir transmitir isso para o paciente, para que ele faça isso que você disse, né, que você bem disse, para que ele consiga integrar mais isso na vida dele e não excluir, né? Porque usualmente o que a gente faz é uma negação dessa história. Usualmente o que a gente faz é uma espécie assim de exclusão. E aí sim, né? Eu acho que isso pode ajudar muito nas relações cotidianas, né? Que eu acho que os pais é um exemplo bastante evidente disso, né? Como os filhos muitas vezes têm uma dificuldade de enxergar os pais para além da posição dos pais, né? Tem filhos que parece que engessam e restringem os pais nesse lugar de pai e mãe e numa espécie de leitura de pai e mãe, de que deveria ter dado tudo, de que não poderia ter falhado, né? Eu lembro de um caso de uma paciente minha lá, e que em algum momento eu fiz alguma pergunta para ela, mais ou menos assim, né? Se ela não estava um pouco assim, muito agarrada, né? Aquilo que a mãe dela deveria ser ou que ela gostaria que a mãe dela fosse, e com isso se ela não estava assim apagando um pouco o que a mãe dela era, assim, né? Que não era nada daquilo que ela gostaria que ela fosse. E isso assim marcou um ponto de virada na análise e na vida dela, porque foi um momento que ela parou de esperar tanto da mãe, foi um momento em que ela parou de esperar tanto da mãe para tanto de esperar de si mesma, porque ela começou a entender, né, que a mãe dela é o que é e não o que ela desejaria que ela fosse, né? Então é isso mesmo, né? Acho que você trouxe assim
exemplos que são, né, que ajudam a ilustrar essa história, e que, ao mesmo tempo, sabe, Guta, eu acho que é legal de insistir um pouco nesse ponto, como que nós temos dificuldades com isso, assim, é como se a gente preferisse conceber a ideia de um todo-poderoso a conceber que não há esse todo-poderoso, né? Não sei se dá para falar de uma tendência, né? Mas, assim, tem algo, né, em que a gente, assim, parece que inclina-se mais, né, para manter essa suposição de um todo-poderoso, de um ídolo, de alguém muito capaz, né, e completo, todo, vamos pensar assim, do que é um falta-ser, né, do que as pessoas, no fundo, elas são. E aí basta conviver com as pessoas, né? Talvez convivendo com as pessoas e tendo um pouco essa escuta, a gente só consegue saber da miséria do outro convivendo com ele, né? E tendo a capacidade de suportar um pouco a miséria do outro, né? Porque se a gente não tem a capacidade de suportar a miséria do outro, a gente simplesmente fica negando isso durante muito tempo, né? Então, assim, eu sinto muito dessa forma, assim, né? A gente parece que tem alguma coisa nos seres humanos, e para não generalizar, eu vou restringir isso à neurose, né? Tem alguma coisa aí na neurose que parece que tende a essa suposição de um poderoso, né? De alguém, né, que é muito bom e muito completo, né, e que vai me ajudar e que vai dar conta, etc. Né? E eu acho que isso vai criando, a própria neurose vem disso, né? De uma impossibilidade de integrar a impossibilidade que nos atravessa. Assim, é um pouco essa história. Então, assim, o Lacan, ele cria, né, essa espécie de categoria que até então não existia na clínica, que é o impossível de significação, e que não é muito difícil da gente aproximar do inconsciente, né? O inconsciente tem alguma coisa aí do inconsciente mesmo que não dá para significar, né? O inconsciente prima pelo vazio, o inconsciente não prima pelo conteúdo, ele prima pelo vazio, assim, né? O inconsciente, ele tem muitas relações com essa história do real, né? Esse impossível de ser simbolizado, esse impossível de ser significado, né? Tem toda uma discussão aqui sobre isso, né? Então, é aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente deixa o paciente, né, como um pretexto, essa coisa de investigar as causas do que o faz sofrer. Tudo isso faz parte do processo e é importante levar isso com muita seriedade, mas eu sinto que a gente, cedo ou tarde, vai chegando no limite da linguagem, né, que é tão insuportável que pode fundar um sintoma. Se eu pudesse dizer, e isso eu estou falando assim, é uma total impressão minha, né, pode ser só uma impressão, eu não sei até que ponto isso se justifica, mas eu tenho a impressão que uma análise ela vai do real, lá do real lacaniano, que é esse impossível de simbolizar, ou seja, né, o paciente chega no consultório, tem alguma coisa que ele não está entendendo, tem alguma coisa que está ruim, tem alguma coisa que está fazendo ele sofrer, então o paciente ele chega ali bastante no real, do real ele começa a produzir o simbólico, que ele começa a produzir algum saber sobre isso, né? Esse saber ele vai se mostrando imaginário, né? Até que uma hora esse imaginário cai e a gente volta para o real, né? Tem algum momento que volta para essa impossibilidade de significar totalmente. O Lacan tem algum seminário que ele discute isso, né? É alguma coisa assim meio enigmática, metafórica que ele fala. Ele fala assim que o bilhete de entrada de uma análise é também o bilhete de saída. Ele fala algo que já está no início é algo que fará com que alguém saia de uma análise. Eu tendo a crer que isso tem a ver com o real. Eu tendo a crer que isso tem a ver com o desamparo, né? Só que a nossa relação com isso muda após uma travessia numa análise. A nossa relação com o real, com o impossível, com o desamparo, com isso que é o falta-ser, isso adoece, e é por isso que a gente cria, né? E vai para uma análise, mas isso também pode ser aquilo que nos liberta desse adoecimento, quando a gente consegue integrar mais isso em nossas vidas, né? E consegue conceber um pouco mais essa história. Né? Então, eu penso que tem riqueza, sabe, gente? Poder pensar assim nesse negócio, torna a dizer, né? Eu não sei se todo mundo chega aqui nesse quarto tempo da análise, né? Eu poderia falar uma coisa que eu não gostaria de falar, né? Mas talvez isso seja um pouco uma verdade. Às vezes tem um pouco uma impressão de que isso é coisa que só as pessoas que se envolvem com a psicanálise, né? Só os analistas talvez, né? Muito no propósito, né? De uma insistência assim de
de fazer e chegar e fazer a sua análise chegar a termo, é que talvez chegam com mais facilidade, né, aqui. Eu não vou dizer que as pessoas que não são psicanalistas não cheguem aqui, né? Acho que isso seria uma aposta num fracasso, não, acho que não se trata disso, acho que tem que se apostar que as pessoas talvez consigam chegar aqui, né? Mas eu sou um pouco tendente a crer que isso é um pouco mais possível às pessoas do meio, assim, né? Mas talvez eu precisaria ler um pouco mais sobre passe, né? Sobre final de análise, né? Para afirmar mais isso para vocês. E é uma discussão que, de fato, eu ainda nunca me debrucei muito, né? Essa história de final de análise tem toda uma literatura, né? Tem toda uma discussão aí que eu conheço bem superficialmente, eu nunca me apropriei disso assim com mais profundidade, né? Então, é um pouco essa história, né? Eu acho legal, né? Eu acho assim, interessante o quanto que pode ser libertador simplesmente conceber um não sei, né? Uma coisa que... E tudo bem que eu não sei, né? E tudo bem que o outro não sabe, né? E é um pouco isso mesmo, assim, né? Tranquilo, gente, até aqui, né? Tô sentindo que eu tô, assim, monologando, né? A Guta aí fez um comentário... Mas tá tranquilo, gente, até aqui vocês podem falar, né? Se não tiver claro, vocês podem dizer, né? Posso continuar? Como é que tá aí, né? O que vocês acharam desse negócio do impossível, né? Fala aí para mim o que vocês acharam, né? Dessa coisa do impossível aí. Muito doido, nada a ver, né? Faz algum sentido? Chico, eu estou evitando falar porque eu falo demais, acho que às vezes atrapalho. Mas, às vezes eu fico pensando sobre isso, se num processo analítico é um processo da gente sempre conseguir, de alguma forma, lidar com a castração e lidar com a falta. Eu acho que isso vai permear, me parece, não sei, todo o processo de análise de qualquer sujeito, assim. E é sempre uma coisa assim, é possível lidar com isso? É possível viver com isso? Parece até aquelas perguntas de Globo Repórter, né? Vamos viver com isso? Como vamos viver com isso? É possível? Não é possível? Vamos encontrar maneiras de lidar a vida, de levar a vida de uma forma mais leve? Não sei, entendeu? Mas é sempre volta, assim, me parece, nesse movimento de falta, seja a falta no outro, a falta na gente, a incompletude, a impossibilidade, enfim. Fiquei pensando nisso agora, quando você foi falando sobre essas questões. Sim. Eu acho que é isso mesmo, sabe, Guto? E eu acho que é isso mesmo justamente porque é isso que nós negamos, né? É isso que está negado, assim, né? Isso aqui é uma negação estrutural, assim, para a psicanálise, né? A coisa da castração, né? Tá lá, quando Freud falava, né? Do negócio de inveja do pênis, ansiedade de castração. Eu não sei muito se eu consigo ler isso na chave sexista, né? Eu acho que ele estava falando de castração. No fundo, isso é o complexo de castração, né? O Freud entendia, assim, né? Um pouco, a gente entra um pouco na castração, um pouco pela essa questão da diferença dos corpos e tal, passa por aí também, né? Tanto é que às vezes se fala que as mulheres têm uma relação com a falta diferente da relação que os homens têm com a falta, né? Então eu acho que é sempre isso. Agora, uma coisa também que eu acho legal, Guto, é que uma análise é sempre uma construção única de como o sujeito vai lidar com isso, né? Uma coisa é a gente saber o caminho, a outra coisa é a gente trilhar o caminho, né? Então, às vezes tem algumas pessoas que até, né, estudam psicanálise e tal, pô, mas agora eu sei disso tudo, né? O que eu vou fazer uma análise? Você vai trilhar esse caminho, porque não adianta você saber desse caminho, né, sem trilhá-lo, né, sem ter que se haver com isso na carne, sem ter que se haver com isso com as relações que você estabelece, né, consigo, com as pessoas, com o seu trabalho, né, seja lá com o que for, né? Então, isso é algo que eu acho que só tem como assim ser desenvolvido se for empenhado, né? Se for algo assim que o sujeito se empenhe para se haver com isso, né? Porque não dá para criar uma relação com essa história somente pelo saber, né? O saber, assim, por isso, de novo, né? Voltando lá ao início de tudo, né? Por isso que é uma diferença, né, entre ensino e transmissão de psicanálise. Essa coisa a gente pode até saber, né? Uma outra coisa é a gente trilhar esse caminho. Eu acho que tem uma diferença, assim, né? E que sempre mais sinuoso, é sempre mais cheio de indas e vindas, né?
quando a gente está na estrada, né? Eu acho que é isso que uma análise radicalmente propõe, né? Uma análise propõe radicalmente essa experiência da experimentação com o seu inconsciente, né? É isso que é uma análise no final das contas, né? A Vanessa comentou aqui, muito boa explicação, faz muito sentido para mim. Aí, ó, a Fabiana também comenta, acho ótimo. Penso que tira até uma certa pressão e projeção que colocam do analista, mas não sei como seria na prática, né? Então, Fabiana, eu acho que o analista ele tem que comprar um pouco, né? Esse lugar assim de que o Lacan chama de suposto saber, né? A gente tem que fazer essa cena assim, né? Mas a gente também tem que saber sair daí, né? Que é difícil às vezes, né? Principalmente porque, como estava dizendo antes, né? Tem alguns pacientes que precisam desse outro muito bem consistido, né? Tem alguns pacientes que eles não suportam muito bem essa queda desse analista, né? Às vezes porque já perderam alguém na família, às vezes porque, né, sei lá, né, tem uma questão aí com a perda, né, porque, entende, perder esse outro aí analista, como essa figura forte, né, é se haver com esse vazio, é se haver com essa impossibilidade, né. E, às vezes tem algumas pessoas que não estão no momento, né, de se haver com esse vazio, assim, né. A Guta também comenta, que bonito isso, uma coisa é saber o caminho, outra coisa é trilhar o caminho, Chico 2020. Então, é exatamente isso, né, eu acho que principalmente para mim, né, que sou muito agarrado ao saber, né, eu tive que aprender isso a duras penas, assim, né, não adiantava eu sair lendo igual um louco tudo que eu podia ler, né, porque tinha algumas coisas que é da experiência, né, é de estar em relação, é de estar se propondo, é de estar se debatendo, né, com isso, assim, né, e aí, de novo, por isso que eu de fato, tem uma beleza nisso, né, porque isso não está no livro, né, não tem nenhum livro que você possa ler que vai te ensinar sobre o caminho da sua análise, né? É uma coisa que você vai construir que não está pronta. Há algo a ser construído que não está pronto. E é isso que, no final das contas, eu entendo que é a experiência do passe, né? Lá na psicanálise tem um negócio chamado a experiência do passe, que é quando um analista ele é capaz de relatar como um caso clínico o seu próprio caso, né? A sua própria estrada, é alguma coisa assim. E aí você faz esse pedido do passe, né? E, enfim, tem toda uma discussão mais interna aí, né? Da psicanálise mesmo, né? Essa frase desconstrói as teorias coachianas de vida. Então, isso é uma coisa, né, Guta, que a gente pode conversar, né? Eu sinto que isso tem algo aí muito próprio do funcionamento da pós-modernidade, né? É uma discussão que eventualmente eu faço também, né? A gente chegou no momento, eu penso, né, que a gente tem erotizado demais o saber, né? A gente vive numa época em que a gente veio meio que assim, saiba tudo sobre ter filhos, faça um mestrado sobre ter filhos, tem um doutorado sobre ter filhos, tem um pós-doutorado sobre ter filhos, mas não tenha filhos, né? Eu acho que a pós-modernidade é um pouco assim, sabe? Ela confia demais no saber, né? E não que o saber não seja importante, não que a gente não tem que estudar, não que a gente não tem que pesquisar, etc., né? Mas eu sinto que tem algumas coisas que o saber não chega. De novo, a impossibilidade, né? Tem algumas coisas que é impossível de significar, é preciso ir lá e viver e inventar um saber. Porque eu acho talvez que a análise é um pouco isso. A análise é a invenção de um saber. Um saber seu, né? Esse saber seu não está em lugar nenhum, você vai ter que ir lá inventar isso, né? Então, acho que a gente tem um pouco nessa coisa do coach, que eu acho que não está só no coach, acho que está nos YouTubes, nas receitas fáceis, né? Nesses cursos muito rápidos para aprender técnicas, né? A gente tem se tornado muito tecnicista, a gente tem confiado demais no saber, né? Mas talvez eu possa até afirmar isso, estou pensando aqui agora. Essa confiança e esse excesso de conhecimento, ele é a negação dessa experiência, né? Ele é a negação dessa impossibilidade. Quanto mais você está na crença de que se você tiver mais saber, e aí você vai decifrar e saber coisas de que você não sabe, talvez quanto mais você esteja nessa direção, mais você está na direção da negação também da impossibilidade, né? E isso para a psicanálise é uma coisa muito séria, porque isso produz muito adoecimento, né? Isso é algo que não dá para a gente simplesmente tomar como um detalhe, né? Tá ok, gente? Tá bom por hoje, né? Falei pra caramba, né? Se tiver suficiente, eu
eu vou parar por aqui, né? Vou abrir o sistema aí para a gente fazer a chamadinha. Tranquilo? Pode ser? Beleza. Então vamos, gente. Ó, se puder responder aí no chat, melhor. Agnes, Alice Bressan, Aline Lima, Ana Flávia. Aline Lima que não está aí, né? Respondeu ao menos. Bianca, Karine, Carolina, Eduarda. Okay. Fabiana, Gabriel, Gabriela. Gabriela que não está. Giovana, Inês, Jennifer. Joshua. Doutor Joshua, está por aí? Júlia Rios, Caroline, Lucas de Oliveira. Maria Augusta, Maria Eda, Rayane. Renata, Cíntia, Soraya. Renata por aí? Suiane, Tainá, Vanessa Dias. Vanessa Souza, já respondeu, né? Viviane e Yasmin. Show. Gente, então, valeu. Muito obrigado aí pela paciência em me escutar. A gente retorna, então, semana que vem, tá? Lembrando, prova dia 2, tá? Bom final de semana aí para todo mundo. Valeu!